Enoque, o amigo de Deus. Você já ouviu falar de um homem que desapareceu da terra sem morrer, que foi levado por Deus porque sua vida agradou tanto ao Criador que ele decidiu não deixá-lo provar a morte? Essa é uma das histórias mais misteriosas e poderosas da Bíblia. Uma jornada de fé, coragem e intimidade com Deus que poucos ousaram viver. Prepare-se para conhecer Enoque, o homem que andou com Deus. Em um tempo antigo, muito antes das grandes civilizações, antes das pirâmides do Egito ou das muralhas da Babilônia, havia uma terra recém-moldada pela mão do Criador. O Éden já havia sido perdido, mas suas lembranças ainda estavam vivas na memória de alguns. O mundo era jovem, mas o coração humano já estava marcado pela mancha do pecado. A terra ainda era fresca com a presença de Deus, e as histórias sobre o jardim da perfeição circulavam entre os anciãos com reverência e saudade. Depois da queda de Adão e Eva, a humanidade se multiplicava, mas também se afastava de Deus. Caim, ao matar seu irmão Abel, deu início a uma linhagem marcada pela violência e orgulho. Ele fundou cidades, estabeleceu sistemas e criou uma descendência poderosa, mas espiritualmente corrompida. Essa linhagem construiu instrumentos, desenvolveu a música e forjou ferramentas, mas esqueceu-se do Criador. Enquanto isso, Deus concedeu a Adão e Eva outro filho, Sete, através de quem surgiria uma linhagem que tentaria manter viva a chama da devoção. Era uma linha de homens que ainda chamavam pelo nome do Senhor. Gerações se passaram. Da linhagem de Sete veio Enos, depois Cainã, Malalel, Jared, até que nasceu Enoque. Ele era o sétimo desde Adão, número que simboliza completude na Bíblia. E o nome Enoque significa iniciado, consagrado, dedicado. Desde o nascimento, parecia que havia algo diferente sobre ele. Sua presença trazia paz aos que estavam ao seu redor. Seu olhar era firme, mas sereno. Desde cedo, sua mente questionava o mundo ao redor com uma profundidade incomum para sua idade. Enoque cresceu em uma geração cercada por impiedade. As pessoas estavam cada vez mais interessadas em seus próprios prazeres. A moral descia a ladeira. A corrupção se espalhava como uma praga. As histórias do Éden viravam lendas distantes. Os homens deixavam de invocar o nome do Senhor. Mas Enoque era diferente. Ele via os campos e pensava no Criador, contemplava os astros e sentia saudade de algo que nunca vivera, a presença plena de Deus. Desde jovem, ele demonstrava um interesse incomum pelas coisas do alto. Enquanto os demais estavam ocupados construindo casas, lavrando a terra ou buscando entretenimento, Enoque observava os céus, admirava a criação e fazia perguntas profundas sobre a existência, a eternidade e sobre Deus. Ele sentia que havia um vazio na alma humana que apenas a presença de Deus podia preencher. Muitas noites ele passava acordado, orando em silêncio, desejando ouvir a voz divina, buscando algo mais. Na sua juventude, Enoque ouvia com atenção as histórias passadas por seu pai Jared e por outros anciãos, que por viverem muitos séculos, ainda tinham contato direto com os relatos de Adão. O próprio Adão ainda vivia por boa parte da vida de Enoque. Ele pôde ouvir, da boca do primeiro homem criado, como era o Éden, como era andar com Deus, como a comunhão havia sido quebrada. Enoque não apenas ouvia, ele sentia. Ele ansiava reviver aquela proximidade perdida. Os olhos de Adão, cheios de saudade, brilhavam ao falar do sopro divino, do andar com Deus na viração do dia. Essas memórias moldaram o coração de Enoque, mas foi apenas depois do nascimento de seu filho, Matusalém, que sua vida tomou um rumo definitivo. Há algo transformador na paternidade. Segurar uma nova vida em seus braços, perceber que agora se é responsável por outro ser humano
Isso despertou em Enoque um senso profundo de responsabilidade espiritual. Foi como se uma voz interior dissesse: agora é hora de me buscar de verdade. A Bíblia diz: e andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos. 300 anos de intimidade, 300 anos de comunhão diária, 300 anos de fé viva, de relacionamento sincero. Durante esses 300 anos, Enoque foi moldado de dentro para fora. Seus dias eram preenchidos por momentos de profunda meditação. Ele buscava o Senhor com jejum e oração. Andava pelos campos e falava com Deus como um filho fala com o pai. Começou a escrever visões no que recebia. Alguns textos apócrifos, como o livro de Enoque, falam de revelações sobre o céu, o inferno, os anjos caídos e o futuro da humanidade. Embora esses livros não façam parte do cânon bíblico, refletem a percepção de que Enoque era alguém profundamente espiritual, envolto em mistérios. Mas andar com Deus em um mundo que caminha em outra direção não é fácil. Enoque era alvo de zombarias, de desprezo. As pessoas o consideravam estranho, um homem solitário que falava com um Deus invisível. Mas Enoque não se importava. Ele sabia em quem cria, e essa fé o alimentava. Ele era como uma vela acesa em meio à escuridão. Sua vida era uma denúncia viva contra os pecados da sua geração. Ele era um farol em meio à tempestade moral. Deus começou a se revelar a Enoque de forma profunda. Ele passou a receber visões, revelações. Viu o que os olhos naturais não podiam ver. Foi transportado em espírito, teve acesso aos mistérios do céu. Ele foi o primeiro profeta após Adão. Não profetizou apenas sobre sua geração, mas sobre os fins dos tempos. O pequeno livro de Judas, no Novo Testamento, revela que Enoque profetizou sobre o retorno glorioso do Senhor com seus santos para julgar os ímpios. Suas palavras ecoavam com autoridade. Ele alertava sobre o juízo, mas também falava da misericórdia de Deus para com os que se arrependem. Enoque não ficou em silêncio. Ele pregava, denunciava o pecado, chamava as pessoas ao arrependimento, alertava sobre o juízo vindouro, mas poucos davam ouvidos. Era um tempo de coração endurecido, um tempo onde os prazeres do mundo abafavam a voz do céu. Mas Enoque continuava, incansável, fiel à sua missão. Mesmo assim, Enoque permanecia fiel. Ele acordava buscando a Deus, ele caminhava e conversava com Deus, ele jejuava, ele cantava salmos que brotavam de sua alma. Ele escrevia palavras inspiradas. O tempo passava e ele se tornava cada vez mais próximo do céu. Era como se, a cada dia, Enoque estivesse menos na terra e mais no céu, mesmo ainda vivendo entre os homens. Num certo dia, talvez comum para todos os outros, Enoque saiu para mais uma de suas caminhadas. Talvez fosse ao monte onde costumava orar. Talvez estivesse cantando, como fazia. O céu estava limpo. A brisa era suave. Mas naquele dia, ele não voltou. A Bíblia diz de forma direta e misteriosa: e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Sim, Deus o levou, sem experimentar a morte, sem passar pela dor da separação, sem sepultura. Um ser humano, ainda com corpo mortal, foi trasladado à glória. Um mistério profundo, um presente da eternidade para um homem que decidiu viver diferente. As pessoas procuraram Enoque, vasculharam os campos, chamaram por ele. Mas ele não estava mais entre os vivos. Deus o havia tomado. O céu havia se aberto. A terra havia perdido um homem, mas o céu ganhara um amigo. O autor de Hebreus escreve: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Esse é o maior elogio que se pode receber.
agradou a Deus. Em um mundo que busca agradar a si mesmo, Enoque decidiu viver para agradar ao Criador. Ele não buscou fama, mas fé. Não buscou aplausos humanos, mas aprovação divina. Seu legado ecoa até hoje. Ele nos mostra que é possível, sim, andar com Deus, mesmo em meio à corrupção, à distração, à pressa, ao pecado. Enoque nos prova que Deus ainda deseja amigos, que Ele anda com aqueles que o buscam, que Ele se revela aos que se consagram, que Ele recompensa os que o agradam com sinceridade e talvez, um dia, sejamos como Enoque, pessoas tão íntimas de Deus, tão próximas, tão conectadas, que o céu será apenas o próximo passo, que não tenhamos medo de parecer estranhos, que não temamos ser diferentes, pois aqueles que andam com Deus jamais andam sozinhos. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Aqui você encontra histórias que fortalecem a fé e aproximam você de Deus. Até a próxima!